Hoje à noite eu tenho um assunto muito especial para trazer para vocês. Eu tenho mencionado já há alguns domingos o meu desejo de falar à igreja sobre o batismo, sobre a doutrina do batismo e o significado do batismo, e por que as igrejas batizam ou não batizam, por que as pessoas são batizadas ou não. Então eu quero hoje à noite, como eu farei ao longo desse ano, interromper aquela série que tenho feito, de pregar um livro da Bíblia por mês. Nós já estudamos o livro de Gênesis, estudamos a mensagem do livro de Êxodo. No domingo que vem, permitindo o Senhor, se o Espírito nos conduzir, der paz para isso, nós iremos expor a mensagem do livro de Levíticos. Mas se não fizer, obviamente faremos aquilo que o Espírito nos conduzir. Mas já há um tempo eu tenho ensinado esse ponto aqui para a igreja, e volta e meia esse assunto se torna matéria de dúvidas e de perguntas em escola dominical. Recentemente tem sido uma matéria de estudo pela diretoria da igreja, pelo conselho administrativo. Hoje pela manhã eu tive uma reunião após a EBD. A EBD terminou por volta das 10h30, 10h40. Às 11 horas nós começamos um estudo aqui hoje de manhã, às 11 horas da manhã. Aqueles que são do conselho administrativo e da diretoria. Começamos às 11 e foi até 1h30 esse estudo. Foi um pouco mais profundo do que a EBD. E o assunto foi esse que eu vou falar com vocês hoje à noite. E também, já há um tempo, é um desejo de alguns irmãos, não é, que têm me procurado para dizer: pastor, você precisa ensinar isso para a igreja. Às vezes isso não aparece numa mensagem ou em outra da Bíblia, exatamente porque são narrativas e que acontecem aqui e ali. Mas é necessário que a igreja conheça sobre esse assunto e entenda à luz da Bíblia, não à luz daquilo que eu penso, não à luz daquilo da minha ideia, não à luz de uma doutrina de uma igreja ou outra, mas à luz da Bíblia. Então, se você está com a sua mão ainda um pouco fria, eu peço que você faça um aquecimento com as suas mãos, porque eu quero dizer para você que a gente vai abrir bastante a Bíblia hoje à noite, em muitos lugares. E a minha oração, o dia todo hoje, é que Deus possa, pela Bíblia, falar com cada um de nós e nos ajudar a sairmos hoje à noite daqui louvando pelo significado do batismo, entendendo claramente o que é isso e então podendo tomar decisões na nossa vida. Eu vou pedir que vocês, antes de tudo, abram suas Bíblias lá em Colossenses capítulo 2, por favor. Colossenses capítulo 2. Quando é que surgiu esse assunto? É importante que os irmãos saibam também. É a primeira vez que eu estou trazendo esse assunto para ser discutido com a igreja num domingo à noite. Perdão, discutido não, para ser pregado à igreja num domingo à noite. Já o fiz em outras ocasiões, com a liderança, numa escola dominical, mas é uma primeira vez que eu prego sobre isso, à igreja num domingo à noite. Outras igrejas, especialmente batistas, têm feito isso em muitas ocasiões já no passado. Igrejas de pastores, amigos meus, antes de trazer isso para vocês hoje à noite, eu conversei com vários pastores, amigos meus, alguns da liderança da Igreja Batista, no Brasil, e todos eles passaram por essa experiência que foi muito saudável para suas igrejas. Principalmente quando nós temos no nosso meio pessoas que experimentaram outro tipo de batismo. E nós sabemos que há algumas igrejas que administram o batismo de modo diferente das outras. Algumas por imersão, como é o caso das igrejas batistas e de praticamente todas as pentecostais. E o caso da aspersão ou afusão, que é o caso da grande maioria das igrejas evangélicas, como a presbiteriana, mas a luterana também, a anglicana, as episcopais, metodistas e todas estas em suas subdivisões. Hoje de manhã eu disse isso aos irmãos, foi uma surpresa para eles, de que nessa questão da forma, que nós vamos entrar nisso também mais ao final do nosso sermão, é uma coisa onde nós somos a minoria, surpreendentemente falando, não é? A maioria das igrejas cristãs hoje no mundo não administram o batismo como nós administramos. E continuaremos a administrar até Jesus voltar, por imersão, não é? Hoje à noite eu vou explicar por que a gente faz isso também e por que a gente vai continuar fazendo isso, ok? Mas eu quero começar falando sobre o significado. Nós iremos falar 3 coisas hoje à noite. E então eu pretendo com isso tornar a igreja apta para tomar uma decisão. E essa decisão eu vou falar no final do culto dessa noite, na hora dos avisos qual é. Ok? Mas isso eu vou deixar mais para o final. Mas antes que a igreja seja levada futuramente, não hoje obviamente, mas futuramente, tomar uma decisão,
quanto a essa questão de batismo, é necessário que nós vejamos na Bíblia, na palavra, o que a Bíblia diz sobre isso. Até hoje, essa foi uma palavra que eu dei para os irmãos do Conselho Administrativo da Igreja de Manhã. Eu tenho me esforçado para guiar a esta igreja à luz da Bíblia, e da Bíblia somente. E vocês que têm estado comigo aqui desde o dia 28 de novembro de 2007, que foi quando eu preguei o primeiro sermão meu aqui, vocês têm percebido isso. E muitos que têm chegado de 2007 para cá, chegaram em 2008, chegaram em 2009, 2010, 2011, alguns estão chegando em 2012. Têm percebido isso também. Alguns têm vindo, têm conversado comigo, outros têm conversado com outros e têm chegado isso em mim. E esse há de ser sempre o nosso principal objetivo. Ainda que um dia a nossa própria denominação venha a ensinar ou a decidir alguma coisa que não seja bíblica, nós precisamos fechar com a Bíblia, e com a Bíblia somente. Sempre será a minha atitude essa, independentemente de eu ser pastor desta igreja ou de qualquer igreja que for. A minha postura é sempre ensinar e guiar a igreja sobre a qual eu sou pastor, sobre a qual eu sou líder espiritual, da qual eu vou prestar conta um dia para Deus, e eu sei que isso é muito sério, minha gente. É muito séria essa responsabilidade que eu tenho de dar conta daquilo que eu faço e deixo de fazer diante do rebanho de Deus que Ele colocou debaixo do meu cuidado, para que eu alimentasse. Então eu tenho muito cuidado, isso tudo que eu vou dizer para vocês hoje à noite, não é segundo doutrina de A, doutrina de B, igreja C, igreja D, teólogo XYZ, mas é segundo o que as Escrituras dizem, e eu vou me ater a ela hoje à noite. E eu peço que você, com teu coração e tua mente, possa em oração me acompanhar em cada texto e em cada explicação, para que o Espírito possa falar ao coração de cada um dos irmãos. Colossenses 2, eu gostaria de ler como texto base dessa noite, e partindo desse nós iremos ver outros, a partir do versículo 11. Colossenses 2, a partir do versículo 11 até o verso 15, aqui nós começamos. Diz assim: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, esse é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. É um dos textos que eu mais admiro e pelos quais eu mais louvo a Deus, por tudo que nele nós lemos. Ele começa falando então sobre nele nós estamos em Cristo. Ele diz no verso 11, nele também fostes circuncidados. Paulo está falando isso à igreja lá na cidade de Colossos, que era a igreja dos colossenses, não é? E lá naquela igreja, nenhum deles, ou talvez um ou outro, tenha sido circuncidado na pele mesmo, na carne, como era um costume de todos os judeus, aliás, como é um costume dos judeus. A criança nasce e já de bebezinha, o menino, obviamente, é circuncidado, é cortada uma parte do prepúcio, né, do pênis da criancinha, do menininho, e então ele é considerado um filho de Abraão. Assim era no Antigo Testamento. E assim é ensinado até hoje pelos judeus, que não reconhecem a Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador, ou como o Messias. E essas pessoas, então, no Antigo Testamento, tinham no rito da circuncisão, que foi um rito, um memorial dado por Deus, que deveria ser obedecido por todo o povo de Deus, como o meio de entrada na família de Deus, no povo de Deus, ou na família da aliança. A circuncisão era a porta de entrada. Eles tinham também a Páscoa, que era aquele momento onde eles celebravam, não é? A vitória, a libertação e as promessas de Deus quanto ao futuro. Pois bem, no Novo Testamento a gente vê que Jesus Cristo, ele redesenha a Páscoa e a circuncisão. Ele não aniquila. A gente não tem um verso no Novo Testamento dizendo que a circuncisão acabou. Mas a gente vê algumas passagens no Novo Testamento, como essa aqui, que nos apresenta mais uma vez
a circuncisão sendo apresentada como uma forma daquelas pessoas que foram inseridas no povo de Deus. Mas essa já não é mais uma circuncisão da carne, mas uma circuncisão do coração. E ele diz então, nele também fostes circuncidados. Nele, em Jesus Cristo, todos vocês, homens e mulheres, todos aqueles inclusive que não foram circuncidados na carne, também foram circuncidados. Veja o verso 11, não por intermédio de mãos, como era comum no judaísmo, mas quando é que nós fomos circuncidados? No despojamento do corpo da carne. Quando que isso acontece? Quando a gente deixa as obras da carne, a gente se converte a Jesus, a gente entrega a nossa vida a Deus. Então, a circuncisão que é a circuncisão de Cristo. Como é que isso ocorre? Verso 12, tendo sido sepultados juntamente com Ele, como? Quando? No batismo, no qual fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Todo esse contexto está falando sobre o momento quando a nossa vida foi transformada, e Ele tirou a gente da perdição e colocou a gente na família dEle. Ele tirou a nossa vida do pecado, das trevas, da ignorância e dos prazeres nas coisas tolas desse mundo, e nos chamou para uma vida mais próxima dEle, uma vida com outro tipo de prazer e satisfação e alegria, que é a vida que nós temos nele. Quando Ele faz essa separação, Ele rompe, Ele faz um corte entre aquilo que hoje somos e aquilo que antes éramos. E essa é a circuncisão que é de Cristo, que não é feita por mãos de homens, cortando o prepúcio de ninguém, mas é feita pelo poder de Deus no coração daquele que é sepultado no corpo e é ressuscitado com Cristo pela fé. E então no Novo Testamento não há mais o entendimento de que a fé é algo que é natural no coração de uma criança. Uma criança não tem fé. Um recém-nascido não tem a capacidade de se arrepender dos seus pecados e das trevas e da perdição e por fé em Jesus Cristo. E é por isso que nós não vemos no Novo Testamento nenhum versículo que nos apresenta uma criança sendo batizada. Nenhum sequer. Há algumas hipóteses, não é? Eu tenho muitos amigos pastores presbiterianos. Aliás, eu tenho mais amigos pastores presbiterianos do que batistas. Eu os amo e tenho muito carinho por todos eles. Mas todos eles, como não só eles, mas os luteranos, metodistas, anglicanos, episcopais e outros evangelicais dessa linha, que batizam crianças, eles são chamados de pedobatistas, porque eles batizam infantes, batizam crianças. Todas essas pessoas, eles usam o argumento da omissão. Isso eu ouvi inclusive deles, lá no Mackenzie, que é uma instituição presbiteriana. A Bíblia não fala que criança não é batizada, então logo é possível que tenham sido batizadas. E também fala em algumas ocasiões, e a gente vai ler o texto daqui a pouco, que foram batizadas o Cornélio e toda a casa dele. O carcereiro de Filipos e toda a casa dele. Você acha que não tinha criança lá também? Eu entendo que, biblicamente, se nós formos nos ater ao argumento da omissão, meus irmãos, a gente vai fazer uma salada com a Bíblia. A gente vai criar um monte de hipóteses, inclusive do dia em que Jesus vai voltar. Porque como a Bíblia não fala da segunda vinda de Jesus, ela omite essa informação. Ela fala de algumas coisas, e baseado nessas algumas coisas, as pessoas fazem uma verdadeira ginástica bíblica para dizer o dia, a hora e o quando. E muitos cristãos estão achando que agora é dezembro de 2012, não é? Por causa dos maias e do fim do mundo e de tudo isso. Por que que eu não creio que o mundo vai acabar em 2012? Porque Jesus Cristo disse que ninguém saberá jamais o dia e a hora. Ou a Bíblia está certa ou os maias estão certos. E aí, gente, cada um acredita em quem quiser. Eu decidi acreditar em Cristo. Por isso eu tenho certeza que o mundo não vai acabar em 2012. Eu não sei vocês. Mas, meus irmãos, isso se aplica inclusive ao batismo. Com base no argumento da omissão, muitos acabam aplicando e transformando o rito da entrada na nova aliança, que antes era a circuncisão, hoje sendo o batismo. Eu não creio nisso. Muitos, quando eles argumentam sobre o batismo de crianças, eles dizem o seguinte: assim como a criança entrava na família da aliança, na família da fé, ela se tornava um descendente de Abraão, já de bebezinha, quando ela era circuncidada, Jesus Cristo não aboliu isso. Isso dizem eles. Então, no Novo Testamento, é possível que isso aconteça também. Como Jesus não aboliu, então o modo como nós receberíamos as crianças no Novo Testamento seria por meio do batismo. Por que que eu não creio nisso? Porque todas
todas as vezes, especialmente nessa passagem, quando se fala da circuncisão no Novo Testamento, quando se fala na entrada da família da aliança e falando de batismo, que é o contexto dessa passagem aqui, que fala de tudo isso, ele está falando de fé. Ele está falando de transformação de vida. Ele está falando de alguém que foi ressuscitado com Jesus e teve a sua carne sepultada com Ele. Ele está falando, verso 13, de alguém que estava morto na transgressão e na incircuncisão da carne, e Ele deu vida para essas pessoas, perdoando todos os delitos dessas pessoas. E os pecados dessas pessoas, Ele pegou a cédula da dívida. É como se nós tivéssemos um papel gigantesco, muito maior do que esse papel pequenininho aqui, com toda a nossa culpa. E Deus pegou esse papel e cravou na cruz em seu Filho. E toda a nossa dívida ali foi perdoada, para a vergonha dos principados e potestades. Ele os expôs ao desprezo, porque toda a sua acusação, o nome Satanás está relacionado com o acusador, diabo. Não há mais nenhuma acusação contra aqueles por quem Jesus Cristo morreu, cujos pecados estão perdoados e cravados na cruz do Calvário. E essas pessoas então, quando perdoadas, arrependidas e transformadas, elas recebem a circuncisão de Cristo, a separação. Elas são trazidas para a família da aliança. Veja, por exemplo, Gálatas 3. Aliás, antes de Gálatas 3, eu gostaria de abrir em 1 Pedro 3, ok? Vamos deixar Colossenses 2 para trás, e agora vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Quero dizer para os irmãos, enquanto vocês localizam, que, embora essa doutrina, ela precisa ser estudada, entendida e crida, ela não é uma matéria, meus irmãos, que deve nos separar dos nossos irmãos que pensam diferente de nós. Não é porque eu entendo que biblicamente o batismo infantil é errado, que eu não vou ter comunhão com alguém que entenda que o batismo infantil é certo. Essa doutrina não é uma doutrina essencial para a salvação de ninguém. Ela é uma dessas doutrinas periféricas, com as quais nós temos liberdade para discordar. Ela não é uma doutrina que, se você não acreditar nela, você não vai ser salvo. Ninguém deixa de ser salvo se não foi batizado. Entendem? O ladrão na cruz foi batizado quando? Aquele que se arrependeu. Ele se converteu ali na hora. Jesus, filho de Davi, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pregado, crucificado. Jesus falou, hoje ainda você vai estar comigo no paraíso, no reino do meu Pai. Ele foi batizado? Batismo salva. Logo, não é um motivo que deve nos separar. Nós temos liberdade para discordar, mas nós precisamos crer em alguma coisa. E o que eu estou passando para vocês é aquilo que eu entendo biblicamente, que é o correto, que é aquilo que a igreja do Senhor deve acreditar. 1 de Pedro 3, meus irmãos, verso 18, nós lemos assim. Pois também Cristo morreu. Perceba sempre qual é o contexto dentro do qual o assunto batismo aparece. 1 de Pedro 3, 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo. Por quem? Quem são esses? Nós somos esses injustos. Para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também, no Espírito, foi e pregou os espíritos em prisão. Quem são estes, hein? Os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Ele está falando sobre a morte de Jesus, a obra que Jesus Cristo fez, de nos conduzir, de nos levar para Deus. E ele morreu, e depois ele ressuscitou. E esse Espírito, que é o Espírito de Cristo, é o mesmo Espírito que foi nos tempos passados e pregou para aqueles espíritos que hoje estão onde? Em prisão. Há muita gente que faz uma ginástica aqui também, que não dá para entender. E eles dizem o seguinte, não, porque Jesus, quando ele morreu, ele foi lá no inferno. E ele foi lá no inferno, ele tirou a chave do diabo, ele destruiu o inferno, e ele foi lá e pregou para o pessoal que estava no inferno.
fez apelo, alguns levantaram a mão, aceitaram Jesus. Uma coisa sem noção, meus irmãos, Jesus não foi para o inferno. A gente precisa ler a Bíblia devagar e cada palavrinha procurando entender aquilo que está ali. A Bíblia não diz em nenhum momento que Jesus foi para o inferno. Esse texto, especialmente, há um outro lá em Efésios que dá essa impressão também. Mas especialmente, esses espíritos em prisão, aos quais Jesus Cristo pregou, eram aqueles espíritos da época de Noé. E a pregação de Noé foi a pregação do Evangelho. De que aquela nação que viveu no tempo dele, aquelas pessoas deveriam se arrepender dos seus pecados, senão elas seriam destruídas e mortas. E ninguém se arrependeu, ninguém se converteu. E eles foram todos punidos e julgados. Mas aquelas 8 famílias, elas foram salvas através da água, que é um símbolo, uma figura do batismo, a qual também vos salva. O que nos salva? A água? Ele já diz aqui, no versículo 21, não sendo a remoção da imundície da carne, ou seja, a água não remove a imundície da carne, a água não tira o seu pecado, o batismo não salva ninguém. Teve uma pessoa algum tempo atrás que chegou para um pastor amigo meu, um bom irmão, um irmão da Comunhão Batista Reformada do Brasil, pastor também, que veio de uma outra igreja batista, e ele batizado de um modo normal, como nós batizamos, não é? E na conversa com o pastor, mesmo ele tendo vindo de uma igreja batista, teve todo o cuidado de perguntar para ele o que ele entendia de batismo. Ele disse: pastor, para mim, o batismo significou o dia da minha salvação, foi o dia que Deus perdoou todos os meus pecados e ali eu fui salvo. E aquele pastor, então, corretamente, sem nenhuma dúvida, ele recomendou àquele jovem que entendesse melhor o que é batismo e de fato fosse batizado. Porque ele não foi batizado, ele apenas tomou um banho. O significado do batismo não esteve presente na cabeça dele, no coração dele, quando ele passou pelo batismo. E muito mais importante do que a água, do que a forma, é o que está no nosso coração. Deus deixou 2 ordenanças para a igreja: o batismo e a ceia. Na ceia a gente vê isso. Nós temos a forma, que é o pão e o vinho, e nós temos o significado, que foi tudo que eu expliquei agora há pouco para vocês, antes de cearmos. Mas nós somos rígidos na forma. Nós tomamos vinho mesmo como Jesus tomava? Alguém aqui bebeu vinho hoje à noite? Nós tomamos um suco de uva. Ele diz então que a água, o batismo, não é a remoção da imundície da carne, mas ela é a indagação de uma boa consciência para com Deus. Logo, o batismo deve ser administrado para quem tem consciência, para quem entende isso, não só por esse texto, nós vamos ver melhor por outros textos, mas o batismo ele serve para fazer isso para nós também, para indagar a nossa consciência, nos lembrar da ressurreição de Cristo, o qual foi para o céu, e o texto continua dizendo outras palavras. Meus irmãos, há um catecismo, um documento cristão, evangélico, reformado, que eu gosto muito, chamado Catecismo de Heidelberg. E esse catecismo, ele fala sobre o batismo de crianças. E esse é o único ponto nesse catecismo que eu conscientemente discordo. E eu vou ler para vocês o que esse catecismo diz, só para que a gente esteja o tempo todo pensando dos 2 lados e, por fim, entendamos à luz da palavra aquilo que cremos. Lá diz assim: por isso as crianças, pelo batismo, como sinal da aliança, devem ser incorporadas à igreja cristã e serem distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na época do Antigo Testamento, se fazia isto pela circuncisão. No Novo Testamento, foi instituído o batismo no lugar da circuncisão. Logo, as crianças elas podem ser batizadas. Qual é o problema com isso? O problema com isso é que há um entendimento de que há uma continuidade entre os sinais da aliança do Antigo Testamento com os sinais da aliança no Novo Testamento. Eu até acho que há algumas coisas que são semelhantes, como, por exemplo, a ceia. Mas há aqui e ali certa descontinuidade também. Sabe por quê? No Antigo Testamento, as pessoas eram circuncidadas e eram consideradas filhas de Abraão. Como é que é no Novo Testamento para ser filho de Abraão? É sendo batizadas? Vamos abrir em Gálatas capítulo 3 para vermos. Gálatas capítulo 3. Percebam, meus irmãos, que há uma continuidade nas formas. Páscoa, Antigo Testamento, ceia do Senhor, Novo Testamento, não é? Circuncisão no Antigo Testamento, batismo no Novo Testamento. Há uma continuidade nas formas, mas há uma descontinuidade no quando. No Antigo Testamento, as pessoas entravam pela circuncisão.
E aí se tornavam descendentes físicos de Abraão, filhos da promessa, já no Novo Testamento. Gálatas 3, 6 e 7 diz assim. Gálatas 3, 6 e 7. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Quem é que pode ser considerado no Novo Testamento, na Nova Aliança, filho de Abraão? Aqueles que são batizados como crianças? O meu entendimento, que é o entendimento da palavra, é que não. O meu entendimento é que filhos de Abraão, filhos da promessa, filhos da família da aliança, são somente aqueles que são os da fé. E é por isso, e outros textos, que nós não administramos o batismo também para crianças. Há um outro texto que está em Romanos capítulo 6. Por favor, volte comigo para lá. Romanos capítulo 6. Versos 1 a 4. Se Deus me der graça, eu gostaria de escrever tudo isso que eu estou pregando hoje à noite, essa semana, no meu blog, para que você possa depois ler e estudar melhor, inclusive esses textos bíblicos, ok? Ore por isso. Romanos 6, de 1 a 4, nós lemos assim. Que diremos, irmãos? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Veja, o batismo estando ligado ao significado da morte espiritual, não é? Para os pecados. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqueles que passam pelo batismo são aqueles que já andam e continuarão a andar em novidade de vida. Há uma certa racionalidade nisso daí. Muito bem, isso, meus irmãos, é o conteúdo, é o significado do batismo. O significado, principalmente nessa passagem aqui, que está ligado com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós não podemos nos esquecer disso nunca. Quando nós simbolizamos o batismo hoje, por meio da imersão, como João Batista o simbolizava nas águas do Jordão e em outros locais onde havia muita água, simbolizando com aquilo que a pessoa que estava sendo afundada, ela estava sendo simbolicamente, na forma apenas, testemunhando que ela morreu para os pecados, para a velha vida, e que ela estava ressuscitando com Cristo para uma nova vida. Esse é o significado externo, é o símbolo externo do batismo, é o testemunho que é dado da vida daquele que se arrependeu dos seus pecados e se converteu a Jesus Cristo. E nós percebemos que a Bíblia fala, não só nesse texto, mas nesses outros que lemos também, que o batismo sempre está associado à morte e ressurreição, à purificação, à lavagem do coração, à novidade de vida. Esse é o significado. E nós precisamos adorar a Deus por isso. E se há pessoas que não foram batizadas depois de sua conversão aqui, entenda, se você já se converteu e entregou sua vida a Cristo, você deve ser batizado. Porque é uma ordem do Senhor Jesus Cristo para aqueles que querem ser discípulos dele. Agora, quando é que vocês têm que ser batizados? É isso que nós vamos ver agora. Tendo visto o significado, vejamos o quando. Abram comigo, por favor, suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 16, por favor. Marcos, capítulo 16. Nós lemos assim nos versos 15 e 16. Quando é que o batismo acontece? Na boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Marcos 16, versos 15 e 16, nós lemos assim. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Perceba que ele não diz quem não crer e não ser batizado será condenado. Ele diz que apenas será condenado aquele que não crer. Porque o batismo não é essencial, mas o crer é. Mas ele diz também que aquele que vai ser batizado é aquele que deve antes o quê? Crer. E é por isso que nós administramos e cremos que biblicamente o credobatismo é bíblico. O que é credobatismo? É ter medo do credo, né? Credobatismo, né? Essa é uma palavra que historicamente é usada, duas palavras latinas, né? Credo tem a ver com crer, com aquele que crê. É o batismo daquele que crê. É o batismo do crente.
credo-batismo. Aquele que já se converteu e crê. Esse é o credo-batismo. Diferenciando-se do pedobatismo. O que é pedos em latim? Criança. Como vem pedofilia, por exemplo. Não é? Vocês sabem o que é isso. O pedobatismo é o batismo de crianças, assim como o credobatismo é o batismo daquele que crê, daquele que se arrepende e crê. Não só, mas também com base nesse texto, eu creio no credobatismo. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo está no meio entre o crer e a nossa salvação. Ele não é essencial à nossa salvação, mas é algo que Jesus Cristo espera de todo aquele que crê. Se você crê e não for batizado, Jesus Cristo está esperando isso de você. E eu te digo com toda a paz na minha consciência, e aguardando pelo dia quando eu terei a alegria de batizar você. Porque Deus espera isso de você, quem crê e for batizado. Vamos para outro texto? Tem vários, e eu não quero demorar muito por causa do tempo. Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Eu quero dar todos esses textos para os irmãos, para que vocês depois, em suas casas, possam lê-los por si mesmos, possam estudá-los pessoalmente. Atos 2, 37 e 38, nós lemos assim, diz a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus irmãos, percebam mais uma vez, aqui outra palavra é usada, mas também há uma ordem. O que a gente faz, Pedro, para ser salvo? A gente já entendeu tua mensagem. O que vem antes é uma mensagem que eles mataram Jesus, eles crucificaram Jesus com os pecados deles, e eles estavam arrependidos disso, meus irmãos. E eles perguntaram para Pedro, Pedro, o que a gente faz agora? A gente matou o Filho de Deus, a gente gritou, crucifica-o. A gente bateu palma quando Pilatos deixou que a gente levasse ele para o Calvário. Mas a gente está arrependido dessa tragédia que a gente cometeu. O que a gente faz, Pedro? Em primeiro lugar, se arrependam. Em segundo lugar, sejam batizados. Logo, a gente vê na Bíblia o crer e o arrepender vindo antes do batizar. Outro texto, Mateus 28, vamos abrir lá, esse texto é muito conhecido, Evangelho de Mateus, um pouco antes, capítulo 28, versos 18 a 20. Se você não quiser abrir a Bíblia, ou está com dificuldade, eu estou lendo muito rápido aqui, não tem problema não, apenas escute, tá bom? O importante é que você esteja atento àquilo que é lido. Mateus 28, de 18 a 20, lemos assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, para os discípulos, para os apóstolos, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quem é que deve ser batizado? Os discípulos. Há uma ordem, Jesus Cristo não é bobo, e as palavras que saem de sua boca não são vãs, não são vazias, mas possuem significado e propósito. E ele diz, ide, ou enquanto vocês estiverem indo, como está no original, façam discípulos de todas as nações e batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, por isso nós entendemos que nós devemos batizar apenas aqueles que já são discípulos de Jesus Cristo e que não foram batizados depois de se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Vamos ver mais dois textos para a gente ficar bastante na Bíblia? Atos 9, por favor, abram lá comigo, Atos capítulo 9. A Bíblia é o nosso alimento, e eu quero dar bastante pão, bastante carne para vocês mastigarem hoje à noite. E eu espero que ela, a Bíblia, possa nutrir os irmãos e trazer a vocês e a mim também aquilo que Deus espera para o nosso alimento. Atos 9, 17 a 19 diz assim: Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, que é o apóstolo Paulo, né? Irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos
como que umas escamas e tornou a ver. A seguida, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. E então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Mais uma vez, o apóstolo Paulo foi batizado após um encontro pessoal com Jesus Cristo. Por meio da vida de Ananias, e foi batizado pelo próprio Ananias na casa do Ananias. Outro texto, Atos 16, vocês estão aí em Atos, vá um pouquinho mais para frente. Atos capítulo 16, versos 30 a 33, nós lemos assim. Sim, diz a palavra do Senhor. Depois, trazendo-os para fora, aliás, eu vou ler desde o 27, tá bom? Acompanhe comigo um pouquinho antes. Atos 16, a partir do 27, diz a palavra de Deus. O carcereiro despertou do sono, e vendo as portas abertas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, que era um dos presos, não é? Bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o carcereiro lá de Filipos, não é? Perguntando para Paulo e Silas: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E pregaram a palavra de Deus a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Percebam, depois que ele se arrependeu da bobeira que ele fez, o carcereiro lá, ele pegou o Paulo, ele despiu o Paulo junto de outros homens e colocou na praça central de Filipos. Isso tudo está no capítulo 16, a gente já estudou isso aqui alguns domingos atrás, quando nós estudamos o livro de Atos, e eles espancaram Paulo até quase matar Paulo. Paulo teve que ser arrastado para a cadeia lá de Filipos, que é o nome da cidade, Filipos, né? Para quem Paulo escreveu a carta dos Filipenses, tinha uma igreja lá. Provavelmente começou na casa desse cara aqui, desse carcereiro de Filipos. Paulo foi levado por esse carcereiro arrastado, que tinha batido nele, sem conseguir andar, foi jogado na prisão, e por volta da meia-noite, Paulo, na situação física em que estava, ao lado de seu companheiro Silas, cantavam músicas de louvor a Deus. Eles não ficaram murmurando da vida, do sul, de qualquer coisa, como a gente às vezes faz, não é? Ficar murmurando da vida. Eles cantaram ao Senhor. E aí então aconteceu o que aconteceu, as paredes da cadeia tremeram, sobreveio um grande terremoto, os alicerces da prisão caíram, né? E abriram as portas, soltaram as cadeias de todos, e aí o carcereiro falou: pronto, todo mundo fugiu, e eu vou ser morto, porque era assim que acontecia naquela época. Antes então de que alguém me mate, ele puxou a espada e quis se matar, e Paulo gritou: não faça nenhum mal para você, porque a gente está aqui. E aí ele veio tremendo, e ele perguntou o que a gente leu, e Paulo disse para ele: olha, crê no Senhor Jesus, vai ser salvo você e toda a tua casa. Enfim, alguns acham que aqui, com certeza, tinha criança. Eu não vou entrar nesse mérito. Como o texto não diz que tinha criança, se a Bíblia não diz, eu também não digo. Se a Bíblia não afirma, eu também não afirmo. Ok? Mais uma vez, esse texto, além de mostrar esse ponto, ele também mostra que o batismo esteve ligado com o arrepender e o crer daquele homem que antes bateu em Paulo e agora, ouvindo a mensagem do Evangelho, se arrepende do seu pecado, crê em Jesus Cristo, e com as pessoas da casa dele que creram também, foram todos batizados. Muito bem, meus irmãos, isso é o quando. A gente já falou sobre o significado, morte e ressurreição. Falamos um pouquinho sobre essa questão da entrada na família da aliança, que é dada àqueles que creem, àqueles que se tornam filhos de Abraão por meio da fé, e que a fé é um dom de Deus, e que isso é algo apenas para aqueles que já tiveram esse encontro pessoal com Jesus Cristo e com Deus, por um ato misericordioso de Deus, porque humanamente ninguém consegue ter esse encontro com Deus. A gente já viu que o quando, nesses 5 textos que lemos, poderia ler vários outros, mas esses 5 textos bíblicos que lemos, sempre ocorre após o crer, nunca antes. Não há um texto bíblico, muito menos evidência bíblica, de que alguém tenha sido batizada antes de crer, antes de se arrepender, de que alguém tenha batizado alguma pessoa, sem que essa pessoa tenha se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus Cristo. Não há uma evidência e nenhum mandamento bíblico com relação a isso. Agora, como é que se batiza? Como é que se batizava? E esse é o ponto final.
Eu tenho 5 textos para mostrar para vocês também. Vamos lá então para Mateus capítulo 3 nesse momento. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versos 6 a 10. Meus irmãos, é importante que eu diga para vocês, a palavra batismo em grego é a palavra baptizo. E essa palavrinha, que é usada o tempo todo no Novo Testamento, ela tem vários significados. E não é só a imersão. Ela também significa purificação, também significa aspersão, por mais que a gente não queira, a gente é batista. Mas essa palavrinha, baptizo, ela tem a conotação de água. O tempo todo água. Mas ela é 98% das vezes utilizada em contextos de imersão. Por exemplo, em todos os contos gregos clássicos que falam de navios que afundavam, estavam no fundo do mar, a palavrinha baptizo era ali empregada, significando um barco que estava totalmente imerso debaixo da água. E esse era o significado mais comum e usual da palavra. Batismo significa imergir, imersão. Mas não só isso. Também significa purificação, lavagem. E muitas vezes, como é que a gente toma banho hoje em dia? Entrando numa banheira? De onde vem a água quando a gente se lava? De cima, aspergindo sobre as nossas cabeças. Também tem esse significado. Mas vamos ver como é que o pessoal administrava isso na Bíblia? Vamos ver lá em Mateus capítulo 3. Versos 6 a 10, nós lemos assim: E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Era batizado somente quando confessava pecado, tinha profissão de fé antes do batismo. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, ele batizava qualquer um? Não, quero ser batizado. Ele viu os fariseus lá e os saduceus, e ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eles entendiam que João Batista estava ali também significando a entrada na família da aliança por meio do batismo. Não é para vocês ficarem dizendo que nós somos pai e pai, porque, continuando o texto, verso 9, né? Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mais uma vez, ele apresenta aqui o arrependimento e o crer como condições básicas para o batismo. Mas é interessante que ele batizava num rio. E aí eu já ouvi argumentos de que não, o Rio Jordão não tem lugar fundo para batizar. Existem muitos lugares do Rio Jordão, onde é um rio de fato. É óbvio que existem lugares onde é um córregozinho, que você entra e não molha o joelho. Mas enfim, ele estava ali no Rio Jordão. Há um outro texto que está lá em João capítulo 3, abram lá comigo por favor, que fala do mesmo João Batista batizando. Veja que lugar João Batista procurava para batizar. João capítulo 3, verso 23. Ora, João estava também batizando em Enom, outra região, não é? Perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá corria o povo e era batizado. A palavra imergir está aqui, a palavra muitas águas também está aqui, dando a ideia de que eles eram batizados, sim, por imersão. Tanto pelo significado da palavra, quanto pela presença de muitas águas ali no momento do batismo. Eram procurados sempre rios para isso. Eram procurados em algumas ocasiões lagoas, mas eles esperavam mais naquela época. Isso é muito interessante. Quando a gente estuda a história da igreja, a igreja primitiva, tem vários documentos que até hoje são guardados pelos estudiosos e historiadores da igreja. E a gente vê eles dizendo: olha, procurem água viva para batizar, que é água corrente, que é rio, água gelada, porque era assim que João Batista batizava. Mas se não é possível batizar em água corrente, diz um documento chamado Didaquê, que foi escrito por alguns pastores da Síria, que eram discípulos do apóstolo João. Então que se batize em água parada. Porque eles entendiam que a forma não era tão importante quanto o significado do batismo. Pode batizar em água parada, mas se dá para batizar em água viva, batiza. Se não dá para batizar em água viva, nem em água parada, em água fria, que se batiza em água quente. Interessante que esse documento que foi produzido para as igrejas da Síria, na Síria está o Monte Hermon, naquela época, na antiga Síria, que é uma região muito gelada, muita neve, muito gelo.
Até hoje, se você quiser olhar um mapa lá de Israel, da antiga Síria, você vai ver que o Monte Hermon, do alto do Google Maps ou Earth, você vai ver lá que do alto está branco o Monte Hermon, aquela região fria. Se não é possível batizar em água fria, que se batize em água aquecida. Para a alegria dos irmãozinhos aqui que são batizados em água aquecida aqui na nossa igreja. Mas o batismo que a gente vai ter agora no acampamento não vai ser água aquecida não, viu? Vai ser água fria, vai ser um pouco mais parecido com o original. Mas se não é possível batizar em água aquecida, ou em água, em muitas águas, que se batize lançando 3 vezes sobre a cabeça da pessoa, simbolizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tal pessoa está sendo enterrada ou sepultada e ao mesmo tempo lavada pelo poder de Deus de todos os seus pecados. Ou seja, meus irmãos, havia uma flexibilidade quanto à forma, mas algo que eles primavam é que se aquela pessoa havia se arrependido e crido antes de ser batizado. Sempre isso daí. Aí você me pergunta, mas quando é que começou a batizar criança então, pastor? Bom, na igreja primitiva a gente tem alguns exemplos. Algumas cartas que falam lá que uma criança foi batizada aqui, outra criança foi batizada ali. Mas abundantemente a prática da igreja primitiva era o batismo somente de quem crê. E a gente vê que essa prática começa a deixar de ser normal e passa a ser uma exceção no século X. E quem me ensinou isso foi o Kenneth Latourette. Já morreu esse cara, no livro dele, História da Igreja, que é o principal livro considerado História da Igreja nos nossos dias, que era um presbiteriano. E ele diz ali, então, que no século X, que o batismo infantil passa a se tornar regra e admitido em toda a história da igreja. E, inclusive, o batismo por aspersão, porque mesmo aquelas crianças que eram batizadas ao longo do comecinho, todas elas eram batizadas por imersão, pelo menos é o que diz todos os documentos e livros da história da igreja primitiva. Mas, enfim, nós estamos tratando de alguns assuntos aqui relacionados ao como. Vamos a mais um texto. Atos, capítulo 8. A gente já viu lá que João ia para o Rio Jordão. Em João 3, muitas águas. Agora, em Atos, capítulo 8, a gente vê o Filipe, um outro discípulo de Jesus. Ele batizando um senhor que era provavelmente um ministro do tesouro, não é, da rainha de Candace, lá dos etíopes, não é? Na antiga Etiópia. E ele era um ministro do tesouro, um ministro da fazenda, alguma coisa assim, um superintendente de todo o tesouro da rainha. E ele vai a Jerusalém, e na volta, Deus põe no coração de Filipe que Filipe deveria ir falar com ele. Ele estava lendo o livro de Isaías, e ele não estava entendendo nada do que ele estava lendo, esse eunuco, não é? E aí, então, o Filipe sai correndo do lado da carruagem, né? E pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E ele fala, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Então, sobe aqui para você me explicar. Então, ele para a carruagem e sobe. É isso que está aqui. E aí ele começa a explicar, e ele fala de Jesus para esse cara. E aí, então, em Atos 8, no verso 36, diz assim, seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se crês de todo o coração. Mais uma vez, crê como necessidade para o batismo. E respondendo ele, disse, creio em Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi segundo o seu caminho, cheio de alegria, cheio de júbilo. Meus irmãos, eles saíram da água porque eles entraram na água. Só sai de dentro da água quem entra na água. Você não sai da água, você não sai para fora. Me perdoe a redundância e a grosseria com a língua portuguesa, mas você não sai para fora da água se você não entra totalmente dentro dela. Até porque a raiz principal dessa palavra é entrar dentro da água. E é por isso que nós cremos na imersão. E é por isso que nós cremos que esse símbolo tem tudo a ver com a nossa morte, que é o significado do batismo, e a lavagem da nossa vida, a purificação dos nossos pecados, e a nossa ressurreição com Jesus Cristo. Muito bem, mas agora eu quero mostrar 2 textos para vocês, para nós encerrarmos, onde eu creio que não houve imersão. Eu quero convidá-los a esses textos agora. O primeiro deles está em Atos, capítulo 9, versículo 17 em diante. Eu acabei de ler esse texto, mas eu quero ler de novo. E com isso eu quero significar, ou dizer o que para vocês? Eu quero dizer que no Novo Testamento, a forma que eles praticavam normalmente, sempre foi qual? A imersão. E era necessário o que de quem ia se batizar? Que ele se arrependesse e cresce.
Mas a gente percebe, meus irmãos, que eles enfatizavam com todo o coração o significado, que era a morte e a ressurreição. Eles enfatizavam com todo o coração o quando, que era após o crer e o professar da fé. Mas o como, não havia uma inflexibilidade, é só por imersão. Eu creio, eu não tenho nenhum medo de dizer isso para vocês, que o apóstolo Paulo não foi batizado por imersão. E eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês agora. Vamos lá em Atos capítulo 9. A gente já leu esse texto, né? Talvez você não tenha percebido isso, mas eu quero te mostrar agora. Atos 9, 17 a 19, nós lemos assim. E então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Presta atenção agora. A seguir, ele levantou-se e foi batizado. E a minha pergunta é: onde é que estava o rio? Eles estavam dentro da casa do Ananias. E aí você fala: não, talvez lá tenha uma banheira, uma bacia, uma piscina. Meus irmãos, estudando a história da igreja, e eu estou sendo o máximo honesto com vocês aqui hoje à noite, não havia esse tipo de coisa naquela época. Não havia como Paulo ter sido batizado por imersão aqui. Mas isso faz com que se torne um exemplo para nós essa exceção? Eu creio que não. Aqui é uma exceção, mas existem exceções. E logo a gente percebe que não existe uma inflexibilidade da parte da igreja primitiva com relação à forma. Se existisse, eles teriam também essa inflexibilidade com relação à ceia. É só pão sem fermento e só vinho. Mas não há essa preocupação, essa inflexibilidade com relação à forma. Mas o significado tem que ser guardado pelo povo. Mas a forma depende do contexto ou do momento. Se há como nós termos vinho e pão, façamos com vinho e pão. Mas se não há, que nós não criemos crise com isso. Se há como se batizar por imersão, que seja essa a forma normal a ser executada pela igreja. Como aqui na Igreja Batista Liberdade, o modo de se batizar é exclusivamente por imersão, e sempre será. Mas se algum dia acontecer a necessidade de alguém ser batizado e não houver condições do mesmo ser batizado por imersão, como eu já dei um exemplo aqui, uma pessoa bem idosa e que acaba de se converter, entrega a sua vida a Jesus, está no hospital, os médicos proíbem ela de passar por um batismo porque ela vai morrer se passar por aquilo, e ela precisa ficar ali, não pode sair, e ela chama o pastor dela, e o pastor vai lá, e ela diz: pastor, eu quero obedecer a Cristo antes de morrer, me batize por favor. Meus irmãos, eu a batizarei como eu creio que Paulo foi batizado na casa de Filipos. Eu não terei nenhuma dificuldade, como ministro do Evangelho, como servo da palavra de Deus, de administrar o batismo na vida daquela senhora. Eu pregarei o Evangelho a ela, embora eu creio que ela já saiba do Evangelho, para pedir o que pediu. Eu procurarei ouvir o testemunho dela, levarei outras pessoas comigo para que ouçam a profissão de fé dela. E então, com toda a alegria, eu a batizarei, seja da forma que for, porque aqui não fala se Paulo foi por aspersão, ou por afusão, ou jogaram água de lado, ou seja lá o que for. Aqui não só fala que ele foi batizado. Mas percebam que não existe essa forma. Ah, mas só aqui, não é só aqui, meus irmãos, abram lá em Atos 16, e vocês vão ver que lá isso aconteceu também, e de novo, percebam que eles abriam exceções à regra. Se há como seguirmos a regra, sigamos a regra. Mas se há outras pessoas que são impossibilitadas de passarem pela regra, que nós tenhamos flexibilidade com as mesmas. Perceba agora Atos então 16, a partir do 30. Atos 16, a partir do 30, nós lemos assim. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes, é o carcereiro lá de Filipos, não é? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. E a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, verso 34, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Eles estavam na cadeia, pessoal, com as paredes no chão, com as portas, com as grades quebradas, com os presos, tudo ali, aterrorizados com aquilo que tinha acontecido.
E o carcereiro de Filipos estava ali com a espada na mão, dizendo: o que eu faço para ser salvo? Porque vão me matar se algum de vocês fugir. E Paulo fala: acredita em Jesus Cristo, você vai ser salvo. Ele fala: eu creio. E de alguma maneira ele cuida das feridas de Paulo, e Paulo os batiza ali, Paulo e Silas. E os da casa dele, naquela época era comum que o carcereiro morasse numa casa contígua, germinada, como a gente fala hoje em dia, né? Do lado. E estava o pessoal da casa todo ali. Ah, pastor, será que não tinha criança? Eu não sei se tinha, eu acho que não tinha. E se tinha, eu não sei se foram batizados, porque fala aqui que foram batizados todos aqueles que creram. Pode ser que tinha tido criança lá também, mas eu duvido que eles tenham sido batizadas. A menos que elas tinham crido também. Mas eles foram batizados aonde? Não tinha rio dentro da cadeia. Não tinha banheira dentro da cadeia, só tinha rato, sujeira, imundície e pedra no chão. Mas ali eles foram batizados. Agora, eu não posso pegar essas exceções e fazer delas a regra. Mas eu devo reconhecer que elas existem. Como a igreja primitiva reconhecia em seus documentos, não é? Que não estão aqui na Bíblia, obviamente, mas que estão ali para qualquer um conhecer e ler. As atas dessas igrejas antigas, como esses documentos da própria Bíblia. Eu nem quero ir muito para esses documentos da igreja primitiva, porque talvez você possa pensar: pastor, você não está falando da Bíblia. Então eu quero ficar na Bíblia e dar na Bíblia exemplo para vocês de que há momentos de exceção. A história da Igreja Batista é muito curiosa. Eu já mencionei ela aqui algumas vezes, e aqui eu quero já ir para a minha conclusão. A Igreja Batista, quando ela começa no comecinho do século 17, 1600 e alguma coisa, bem no comecinho, eles começam a batizar porque eles entendem que o batismo deve ser apenas daquele que crê. Mas eles ficam até por volta da década de 40 do século 17, até mais ou menos 1640, 1650, batizando somente por aspersão. Porque para eles o importante não era a forma, a quantidade de água, mas que o batismo fosse administrado somente para aqueles cujo significado era vivo, para aqueles que haviam se arrependido dos seus pecados e crido. E aí então, no meio do século 17, alguns batistas reformados, calvinistas, se você conhece essas nomenclaturas bem, se não conhece, não precisa nem ficar preocupado com isso, não é de menor importância. Esses então, eles começaram a estudar essa questão da forma, e eles começaram a entender que a forma mais normal no Antigo Testamento era a imersão, e a partir dali, eles começam a batizar as pessoas por imersão. Mas em toda a história da Igreja Batista, quando pessoas de outras igrejas vinham para se tornar membros das igrejas batistas, a única pergunta que era feita pela liderança espiritual da igreja e pelo pastor era: quando você foi admitido? Como é que foi o batismo? E eles diziam: não, nós fomos batizados quando crianças. Então eles diziam: vocês não foram batizados, porque vocês não se arrependeram e não creram. Vocês deram profissão de fé depois do batismo, e a Bíblia não fala nisso. A Bíblia fala que a profissão de fé vem antes. Depois que você crê em Jesus, que você deve ser batizado. Então você precisa ser batizado. Não é nem batizado de novo, porque a Bíblia não fala de 2 batismos. Você precisa ser batizado. Você não foi batizado como criança. Isso não foi batismo. E aí então, quando chegavam pessoas que diziam: pastor, John Bunyan, por exemplo, que muitos conhecem, pastor batista do século 17, lá do comecinho, que escreveu aquele famoso livro Peregrino. Quando chegavam à igreja dele, por exemplo, dizendo: olha, eu fui batizado, mas eu fui batizado agora, há alguns anos, e eu me arrependi dos meus pecados, da prostituição, disso, daquilo, e eu me converti, fui para a igreja, ouvi do evangelho, então eu fui levado para o batismo. Meus irmãos, eles recebiam na membresia normalmente, porque eles entendiam que foi administrado o batismo de modo correto, embora a forma não tenha sido administrada tão correta como deveria, mas a forma não é tão importante, a ponto da gente excluir da membresia da igreja alguém que foi batizada de uma forma diferente da nossa. Eles nunca fizeram isso. Recentemente, por causa de algumas linhas mais fundamentalistas batistas nos Estados Unidos, é que alguns batistas, de um modo extremamente radical, começaram a proibir a entrada na igreja, pessoas que não tenham sido batizadas só por imersão. Começaram a proibir bateria dentro da igreja, bater palma dentro da igreja, começaram a proibir dar a ceia para quem não fosse batista, e uma série de outras proibições que batistas fizeram, inclusive o receber a membresia da igreja, quem não tivesse sido batizado por imersão, sem que nenhuma base bíblica eles tivessem para nenhuma dessas coisas, e vocês sabem que não existem. De modo que hoje, graças a Deus, muitas igrejas batistas, não no mundo todo, e também aqui na nossa nação, líderes batistas na nossa denominação, têm entendido isso e trazido isso para suas igrejas, como eu estou trazendo para vocês hoje à noite. Então, posto tudo isso,
Guardem isso no coração. O significado e o quando são inflexíveis. O significado que é a morte, a ressurreição, a novidade de vida, que Jesus deu sua vida por nós, isso a gente não pode mexer. O quando, eu também entendo que a gente não deve mexer. Tem que ser sempre depois de se arrepender e crer. Mas o como, se é por imersão, se é por aspersão, sempre houve flexibilidade na Bíblia. E nunca uma rigidez cega. Mas havia uma flexibilidade. Havendo condições normais, eles sempre batizavam por imersão. Como nós aqui sempre faremos também. Mas em exceções, eles batizavam de outras maneiras e recebiam a sua membresia pessoas que foram batizadas de outra maneira, desde que foram batizadas depois de conversão. E assim sempre foi na igreja de Deus. Então, meus irmãos, eu creio que nós precisamos nos lembrar do que é mais importante. Eu creio que nós precisamos hoje à noite sair daqui com o nosso coração desafiado a pensarmos não na forma. Porque talvez isso pegue um pouquinho para um ou para outro, a forma. Talvez isso seja matéria de dúvida ou de medo para um ou outro. Mas entenda, a forma não é o mais importante. Nós não poderíamos brigar por causa se estamos tomando vinho ou suco de uva, como vocês tomaram hoje à noite. Se estamos comendo pão asmo ou se estamos comendo bolacha, creme cracker, água e sal, pit stop, sabe aquelas bolachinhas? Não há uma briga, uma disputa, uma rigidez quanto à forma, nem com o batismo. Mas há sim uma rigidez quanto ao significado. E é nisso que nós precisamos nos ater, é isso que nós precisamos crer, e é isso que nós precisamos guardar em nosso coração. Nós fomos batizados, ou vocês que não foram e ainda serão, porque vocês passaram pela morte com Jesus Cristo. Porque Ele perdoou os seus pecados. E assim como Ele ressuscitou para uma nova vida, Ele também quer dar para você essa nova vida. E Ele cravou na cruz do Calvário a dívida que era minha e que era sua. Para a vergonha das potestades e principados e demônios e tudo mais. E para nossa alegria, Ele nos deu a vitória. Sobre o inferno, sobre os nossos pecados e sobre tudo de ruim que você possa imaginar. Essa é a vitória que nós temos no nosso Deus. Ele pagou um alto preço por nós, para nos fazer irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E meus irmãos, eu gostaria de pedir que os irmãos da música viessem aqui à frente. Entendam, quando nós virmos alguém aqui ou lá, ou seja onde for, que não crê como nós cremos, entenda, eles são irmãos nossos também, amém ou não? Amém. Nós os amamos, assim como nós divergimos, por exemplo, com doutrinas como dom de línguas. Há um movimento dentro da igreja católica que crê no dom de línguas, movimento carismático da Canção Nova, como há também movimentos neopentecostais e pentecostais, mas os dons não são uma matéria que a gente vai excluir esses irmãos, por exemplo, pentecostais. Se eles são irmãos ou não, a gente não sabe, pessoal, mas a Bíblia não nos dá margem para tirarmos da comunhão qualquer pessoa que seja, porque ela discorda de um ponto ou outro nosso. Você precisa saber naquilo que você crê. Assim como muitos deles sabem muito bem naquilo que eles creem. E muitas vezes usam até a Bíblia para falar o que eles creem. Mas mesmo crendo no que nós cremos, crendo em tudo isso que foi falado hoje à noite, nós precisamos guardar sempre isso no nosso coração. Acima dessas diferenças, nós somos um corpo, nós somos uma família, nós somos lavados por um mesmo sangue, nós temos uma só fé que nos foi dada por Deus, e como uma família, nós nunca podemos deixar de nos amar como Ele nos amou. Que essas matérias, batismo, ceia, dons, nunca sejam matérias para nos dividir, para nos separar, mas que elas sejam matérias para nos identificar. Somos batistas porque cremos nisso, nisso, nisso. Eles são presbiterianos porque creem naquilo, naquilo. Eles são luteranos, anglicanos, metodistas porque eles creem cada um naquilo. Mas isso não nos separa da essência da nossa fé, que é termos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, aquele que deu a vida por nós e que vai nos levar para o céu, aonde não terá nem batista, nem presbiteriano, nem anglicano, nem Assembleia de Deus, nem nada, mas terá o povo de Jesus Cristo redimido pelo Cordeiro lá. E é esse povo de Deus que eu peço que fique em pé agora e cante com todo o coração essa última música que cantaremos à noite.